Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos, professor e pesquisador, e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre como o nosso corpo, a matéria, pode acabar sendo influenciada por nossos pensamentos, por nossa mente, e como também é uma ferramenta para o crescimento da nossa alma. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Deus nosso Pai, que a Tua luz se faça presente dentro dos corações, mente e alma de cada um, aqui presente e daqueles que nos acompanham. Que consigamos absorver, Senhor, as inspirações de bem e de luz para fazermos o nosso melhor e sermos melhor a cada dia. Que assim seja. Muito bem, e para nós iniciarmos as reflexões de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E hoje o tópico é o seguinte: Mateus capítulo 5, versículo 42. Dá ao que te pede e não dês as costas ao que deseja tomar-te um empréstimo. Concessões. Enquanto podes agir no corpo terrestre, medita de quando em quando naqueles que largaram sobre regime de compulsória os talentos que o mundo lhe confiou. Para isso, não é necessário recorrer aos arquivos dos milênios e nem consultar a pompa dos museus. Alinha em tua memória os que vistes partir nos últimos 20 anos. Líderes de povo que detinham o poder de influenciar a multidão e abandonaram o leme das ideias que governavam, impelidos pelo chofre, a varar a névoa do túmulo. Magnatas da fortuna que retinham valiosas delegações de competências para resolver as necessidades do próximo, viram-se de momento para outro privados das propriedades que juntaram, coagidos a entregá-las ao arbítrio dos descendentes. Missionários de diferentes climas religiosos que mantinham a possibilidade de consolar e instruir e desceram precipitadamente das galerias de autoridade em que traçavam princípios para as estradas alheias. Criadores de pensamento que sustinham a prerrogativa de impressionar pessoas através do verbo falado ou escrito e tiveram de súbito a palavra caçada pela desencarnação ou pela afasia, muitas vezes no exato momento em que mais desejavam comandar a oratória ou o cérebro lúcido. Pensa neles, os beneficiários das concessões divinas que te precederam na morte, e faze hoje algo melhor que ontem, nos domínios do bem, para que o bem te favoreça. Não apenas os dons da inteligência, mas também o corpo físico, as vantagens diversas, os patrimônios afetivos e até mesmo as dores que te povoam as horas são recursos que te aproprias na terra com a permissão do Senhor para investi-los na construção da tua própria felicidade. As leis que vigem no plano físico são fundamentalmente as mesmas que orientam as criaturas no plano espiritual. Um empréstimo fala sempre de generosidade do credor que o concede, mas revela igualmente na contabilidade da vida o bem ou o mal que se faz com ele. Que assim seja. Esse texto vem nos fazer refletir de uma forma bem intensa sobre o nosso momento, de deixar a matéria do desencarne, da morte do corpo físico e voltarmos para a pátria espiritual, onde todos nós pertencemos, né? E Emmanuel veio nos fazer refletir que o nosso corpo, estar aqui nessa terra, é uma concessão divina, é um empréstimo de Deus para que possamos melhorar e crescer. E ele vem nos dar exemplos. Se a gente quiser refletir um pouquinho sobre esse tema, não precisamos olhar os museus, as histórias dos antepassados e nem pensar há séculos atrás. Basta a gente prestar atenção nos últimos dias, semanas, meses e anos, que a gente vai ver várias pessoas famosas ou que nós conhecíamos próximos da família que desencarnaram algumas vezes de uma hora para outra e deixaram aí tudo que lutaram para construir aqui no mundo, digamos, em relação à matéria, e levaram daqui somente o bem que fizeram e a evolução que carrearam para a alma.
Isso significa, na prática, que nós vamos seguir o mesmo rumo. Isso acontece para todos nós. Nós podemos ficar um pouco mais ou um pouco menos aqui, mas é tudo um empréstimo, é temporário. O corpo não nos pertence, ele vai ficar na terra. A casa, o trabalho, o poder temporário, uma voz bonita, a influenciação nos momentos atuais, né, de que a gente tem tudo conectado na internet, esse poder de influenciar pessoas, ser um influencer digital, tudo isso vai passar, tudo isso vai ficar. E o que é que vamos manter e levar conosco é somente aquilo de bom que fizemos e o que aprendemos com as experiências. E Emmanuel ressalta, até mesmo nas dores e nas dificuldades, nós temos muito a aprender e crescer. Depende de como nós vamos vivenciar e lidar com cada situação. Então, esse trecho vem nos falar que esse corpo não nos pertence. É um empréstimo de Deus também, assim como tudo que possuímos. E dentro dessa reflexão, nós temos um texto muito bonito do nosso lindo livro Mãos Marcadas, ditado por espíritos diversos e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é No Templo da Carne, ditado por Emmanuel. O corpo físico é sempre o equipamento de ação que o espírito romeiro do progresso é capaz de receber com proveito consoante as necessidades e méritos que lhe caracterizam a experiência, qual acontece na esfera humana em que se atribuirá a cada criatura um instrumento que possa manejar para o bem comum. Cada espírito, em se materializando na Terra, usa o veículo carnal que lhe seja adequado à luta imprescindível. Entre os homens, não se confiará o leme da usina elétrica a um adolescente irresponsável, nem se colocará um explosivo destinado a cinzelar as formas da natureza nas mãos de uma criança incapaz de lhe aprender o perigo. Ninguém se lembrará de entregar o tesouro da coletividade ao delinquente que a penitenciária recolhe, nem se dará o tribunal à cabeça de um analfabeto. Assim é que na reencarnação cada alma detém o recurso que mereceu. É por isso que, embora identificados em espécie, não existem dois corpos humanos perfeitamente iguais. A justiça funciona para cada ser, na pauta dos prêmios que conquista ou dívidas que amontoa. Conserva em tua vestimenta de carne, acima de tudo, o uniforme de trabalho que o Senhor te concede à vida, para que te refaças do passado obscuro na direção de um luminoso porvir. Ainda mesmo agravado de achaques ou deformado por dolorosas mutilações, incompleto ou enfermiço, aleijado ou desagradável à vista, o teu corpo é uma bênção que Deus te deu em teu próprio favor, buril com que te cabe aprender e servir, sofrer e lutar dignamente, aprimorando a própria alma que, um dia, se quiseres viver no padrão de Jesus, comparecerá liberta em pleno céu na condição de obra-prima. Que assim seja. Olha só como esse texto vem complementar de uma forma belíssima o evangelho que nós lemos, né? Emmanuel vem trazer essa reflexão de que o corpo que nós temos aqui, ele é um empréstimo de Deus e uma ferramenta, e que ele é exatamente adequado aos méritos e necessidades, digamos, de experiências que nós trouxemos para nascer aqui no mundo. Ou seja, ninguém tem um corpo que tem uma deformação, que é mais bonito ou mais feio por acaso. Existe um planejamento, até mesmo nas deficiências e dificuldades que muitas pessoas nascem, reencarnam aqui na Terra, existe um porquê. Nós somos uma alma que passa por diversas romagens e experiências. Nós já tivemos várias experiências e, de acordo com os méritos que nós conquistamos em cada uma dessas jornadas na Terra, na matéria, nós podemos ter um corpo mais útil, mais uma ferramenta, como o nosso corpo é, mais adequada para a evolução e o crescimento em determinados aspectos. Emmanuel deixa muito claro, ninguém vai entregar uma bomba na mão de uma criança para poder explodir pedras
e achar que vai estar tudo bem, e nem deixar a direção de uma usina elétrica nas mãos de um adolescente, não vai entregar um tribunal de justiça nas mãos de um analfabeto que ainda não sabe ler e escrever. Então, assim também é a espiritualidade e Deus com o nosso corpo. Nós fazemos uma programação e temos uma ferramenta compatível com a experiência que merecemos e precisamos. Ou seja, eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de entender ainda o porquê de algumas pessoas nascerem com deficiências, trazerem problemas graves corporais, muitas deformações, mas é porque nós não sabemos e não lembramos de nosso passado todo, e muito menos do outro, né? Quando se tem essa conexão e esse acesso, se vê que aquilo pode ser uma forma de evolução, de evitar maiores prejuízos ou de fazer grandes ascensões na alma, lidando bem com aquilo. E, ou seja, não quer dizer que é nada garantido, mas com a beleza ou a feiura, a deformação ou a completude do corpo, o benefício, ele não depende de nós termos recebido a ferramenta, mas do trabalho que vamos fazer utilizando essa ferramenta. Se eu faço um bom uso, eu vou ter benefício. Se eu faço mau uso, eu vou perder, seja de um lado ou seja para o outro. Muitas pessoas têm um corpo belo e fazem disso sua ruína. Usam isso para abusar de outras pessoas, para poder ganhar benefícios que não eram meritórios ou devidos, e ao mesmo tempo tem pessoas que usam a feiura, entre aspas, do corpo para ganhar dinheiro e não querer exercer determinadas atividades, para fazer coisas ilícitas, e mesmo assim está errado. Então, não é um extremo ou outro, é o que vamos fazer com o que nós temos emprestado por Deus neste momento, que é exatamente o que nós temos condições, porque Deus é perfeito. Ele nos dá o que precisamos e merecemos, né? Então, que a gente possa ter essa consciência para trabalharmos e aceitarmos melhor, lidando melhor, até na dor, até nas dificuldades, nos problemas mais graves, que a gente saiba reconhecer formas de lidar bem para recolher benefícios dessas situações. E dentro desse contexto, nós trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Fazendo a ponte entre a imagem corporal e os pensamentos paranoicos. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Journal of Psychiatric Research, que quer dizer Jornal da Pesquisa Psiquiátrica, pelos autores Paulina Bragowska, Renata Pionk-Ubich e Lucas Gaueda. Bem, o que esse artigo científico faz? Ele faz um levantamento com mais de 500 pessoas para associar a imagem corporal que a pessoa tem, como ela se vê o seu corpo, com alterações e, digamos assim, condições de autopercepção, como, por exemplo, vulnerabilidade, autoestima, sensibilidade à rejeição e opinião pública do outro, e isso tudo culminando ou não em paranoia, que é quando algumas pessoas passam a ver coisas que não existem, até mesmo no próprio corpo. Ou seja, quando nós temos alguém que se vê extremamente deformado, sendo que tem um corpo completo, uma pessoa que se vê obesa ou com sobrepeso, sendo normalmente equilibrado dentro do que é considerado normal pela ciência. Uma pessoa se vê magra em excesso, sendo que ela pode ter um corpo eutrófico normal. Então, isso são paranoias que as pessoas podem criar, e esse estudo científico mostrou que a criação de paranoias e de como nós vemos o nosso corpo está associado com esses fatores, como a autoestima muito baixa, como você dar muito peso à opinião do outro, como você ter a capacidade de se abrir e se tornar vulnerável a ataques que te fazem sem que você tenha um alto amor e um alto julgamento próprio, independente dos outros. No final,
nós temos artigos complementando que o que nós pensamos repetidamente é capaz de modular o nosso corpo, até mesmo curar doenças ou criar doenças. Então, o nosso pensamento repetido, ele causa efeitos na matéria. Isso quer dizer que nós, se nos entregamos à paranoia, a pensamentos compulsivos negativos, nós acabamos criando situações ruins e podemos até criar doenças em nós mesmos. Que nós, então, possamos fazer bom uso do nosso corpo como empréstimo divino, seja qual for a situação, seja qual for o desafio ou na prova que esse corpo pode nos ajudar a passar, que façamos bom uso para crescermos e evoluirmos. Que assim seja, né? Então vamos à nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, gratidão por mais uma vez podermos receber um amparo e inspiração de mais alto. Que os bons anjos abençoem os nossos lares, nossas casas, nossos trabalhos e nossas famílias. Que cada um neste plano ou no outro possa ser iluminado e abençoado com o Teu amor. E assim, Senhor, pedimos a Tua luz e bênção para encerrarmos esse Evangelho. Que assim seja. Gratidão a vocês mais uma vez pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.